Você vai ouvir agora mais uma reflexão com o pastor Carlos Alberto Figueiredo. Olá, queridos. Tentei fazer lá fora como o de ontem. Fui lá para a beira do lago, mas o frio estava insuportável e o pior foi o vento. Derrubou meu quadro umas 3 vezes e o chapéu foi parar dentro do lago e eu tive que resgatar. Então hoje vai ser indoor. Ontem nós tivemos contato com este mapa. O mundo bíblico, que fica na interseção entre a Europa, a África e a Ásia. Conhecemos esta região espremida entre o Mar Mediterrâneo e a Península da Arábia, chamada na Bíblia de Canaã. Aqui ele está várias vezes acima do seu tamanho na escala, mas é para podermos entender. Na verdade, isso seria talvez do tamanho disso aqui, mas nós vamos aumentar ainda mais. Então, nós vamos conhecer hoje o mundo de Jesus Cristo e vamos dar um zoom nessa região chamada de Canaã ou de Palestina. Então, demos um zoom. E agora eu quero que você pegue um papel ofício e você vai dobrá-lo na metade. É muito importante isso, queridos. Isso vai lhe ajudar demais a entender o que nós vamos fazer agora. Você dobra na metade e depois dobra outra vez cada metade na metade. E aí nós vamos ficar com alguns vincos, 3 vincos para ser mais exato, no sentido transversal da folha. Essa é uma técnica que eu demorei a desenvolver. Se você dobrou no meio, ficou um vinco aqui. Se dobrou no meio do meio, ficou um aqui e outro aqui. Agora nós vamos fazer a mesma coisa, mas no sentido do comprido da folha. Vamos dobrar no meio e depois vamos dobrar cada metade no meio também. E vamos ficar, portanto, com um papel vincado em 6 linhas que se cruzam. O seu papel deve ter ficado semelhante ao meu. Um vinco aqui no meio, um vinco aqui e outro vinco aqui. Esse é o chapéu que eu resgatei. Tá molhado ainda. Bom, agora nós vamos começar. Vamos começar por aqui. Só olhe, não faça nada. Vamos começar aqui nesse primeiro vinco de baixo para cima e vamos até este vinco aqui no lado mais no extremo direito do papel. E eu vou fazer uma linha daqui até lá. Atenção, não faça, só olhe. Eu vou pelo meio desse quadrado aqui. Pelo meio. Depois pelo meio desse outro aqui. Atenção, aqui na transição eu vou dar uma quebradazinha. E ele vai fazer isso. É que lá em Israel existe isso. É a Baía de Haifa, que fica ao pé do Monte Carmelo. O Monte Carmelo, aquele onde Elias derrotou os 400 profetas de Baal. Agora nós vamos fazer uma montanha. Nesse quadrado do meio, nós fazemos uma montanha bem no meio. Essa montanha é o Monte Hermon, o número 1 da nossa lista de legenda. Número 1, Monte Hermon. Ele mede aproximadamente 3.000 metros, ele tem neve lá no alto
e essa neve lá no alto derrete, e quando derrete se transforma em 3 nascentes que se reúnem para formar o Rio Jordão. E o Rio Jordão começa a descer em direção ao sul, percorrendo uma fenda chamada fenda sírio-africana, que desce até a profundidade de 800 metros abaixo do nível do mar. É o lugar mais baixo da crosta terrestre. Só é superado por uma ou duas depressões abissais que existem no Oceano Pacífico. Este é o Rio Jordão. Atenção, este aqui é o Mar Mediterrâneo, aquele que separa a Europa da África. É o número 2 da nossa lista de legendas. Este é o Rio Jordão, é o número 3 da nossa lista de legendas. Esse Rio Jordão, no que ele vai descendo, ele vai encontrar duas planícies. A fenda vai se alargar 2 vezes. Uma vez lá no norte, e como ela se alarga, a água se espalha e se forma um lago. Tecnicamente é um lago, mas como ele tem onda, ele é chamado de mar. É o Mar da Galileia, o número 4 da nossa legenda. Número 4, Mar da Galileia. Também chamado de Mar de Tiberíades, porque tem uma cidade chamada Tiberíades na margem dele. Também chamado de Mar de Kinneret, por causa desse formato dele, que se parece com um instrumento antigo hebreu chamado Kinneret, um tipo de lira. E se chama também Lago de Genezaré, porque esta planície se chama Planície de Genezaré. Portanto, Mar da Galileia, Mar de Kinneret, Mar de Tiberíades, Lago de Genezaré é o mesmo açude. Quando chega aqui embaixo, ele se dilata outra vez, para formar um outro lago, este maior do que o lá de cima. Este aqui é o Mar Morto. É chamado mar porque tem onda, e é chamado morto porque não tem peixe e nem tem alga. É que ele é muito salgado. Quando o Rio Jordão vem descendo no fundo da fenda sírio-africana, ele vem arrastando sal. E quando chega aqui, a água evapora e fica o sal. O sal aqui é 10 vezes mais concentrado do que a quantidade de sal que existe aqui no Mar Mediterrâneo. Portanto, não tem vida dentro deste lago. Esta montanha e este mar estabelecem os limites norte e sul de Israel. O limite norte é uma linha que passa pelo pé do Monte Hermon e que separa Israel em cima da Fenícia, que é o número 11 da nossa legenda, e a Síria do lado de cá, que é o número 12 da nossa legenda. Para cima fica Fenícia e Síria. Aqui embaixo o limite é uma linha que vem desde o Ribeiro de Zared, que fica aqui, o Ribeiro do Egito, melhor dizendo, o Ribeiro do Egito, e vem até aqui o Ribeiro de Zared, passando ao sul do Mar Morto. Então, Israel é essencialmente este retângulo que mede 135 quilômetros de largura, na sua maior largura, e mede 250 quilômetros de comprimento. Obviamente, se considerarmos ainda o deserto do Negev, uma extensão de Israel que vai até o Mar Vermelho, então nós estamos falando de 400 quilômetros. 400. Mas essa parte daqui para baixo é só deserto. Aqui é a parte útil de Israel. Útil em termos de habitação e tudo mais. Isso aqui
estava dividido, na época em que Jesus Cristo veio, em províncias. Havia uma província aqui no sul, chamada província da Judeia. Ela vinha desde o limite sul de Israel e se estendia até uma pequena parte do Jordão, acima do Mar Morto. Bota uns 2 dedos aí. E isso é muito importante. Aqui nós vamos ter o limite superior da Judeia. Você vai entender esse pedacinho aqui já já. Aqui é a Judeia. Não precisa mais dessas linhas, não. Acima da Judeia, lá no norte, eu vou ter a Galileia. A Galileia fica aqui no extremo norte, vindo até aqui a Baía de Haifa, o Monte Carmelo. Deixe aqui uma pequena distância abaixo do Mar da Galileia. É importante, você vai entender. Principalmente se você é judeu, é importante. Esta região aqui é chamada Galileia. Como ela ficava muito perto da Fenícia e da Síria, que são nações gentílicas, era chamada Galileia dos gentios, porque havia intercâmbio comercial e cultural entre a Galileia e esta região das nações gentílicas. Galileia. Entre a Judeia e a Galileia ficava um nó. Ficava a região de Samaria. Samaria era a terra dos samaritanos. E samaritano era brigado com judeu desde o tempo de Zorobabel. Quando foi reconstruir o templo, eles pediram para participar e Zorobabel disse: não, vocês são uma mistureba, vocês se misturaram com os assírios e vocês não podem participar, vocês não são mais judeus. Então eles resolveram trabalhar contra e ficou essa rixa até o tempo de Jesus. Nenhum judeu falava com o samaritano. Quando um judeu queria ir da Judeia para a Galileia, agora você vai entender, ele vinha, descia por aqui, atravessava o rio Jordão, vinha pelo lado de cá do Jordão e atravessava o Jordão de novo e entrava na Galileia, mas não passava em Samaria. Jesus passou e teve um encontro com uma mulher e transformou a vida da mulher e dos seus parceiros sexuais. Do lado de cá do Jordão, nós vamos ter 2 regiões. Nós temos uma que fica no norte, correspondendo no outro lado a Galileia, uma região chamada Decápolis. Deca de 10, poli de cidade. Era uma federação de 10 cidades. E o que é que essas 10 cidades tinham em comum? Elas tinham cultura grega. Decápolis. Quando Alexandre Magno conquistou a Palestina, ele presenteou alguns dos seus oficiais com cidades conquistadas na região de Decápolis. 10 cidades, doou a 10 oficiais. E essas cidades depois mantiveram a cultura grega e adoravam as divindades gregas e não se regia pelos costumes de Israel. Decápolis. É aqui que a galera criava porco. Aquela manada de porco que foi atacada pelos demônios e que se jogou no precipício. Abaixo de Decápolis ficava uma região chamada Pérea. João Batista vivia aqui, batizando o pessoal aqui no Rio Jordão, do lado de cá, na Pérea. Esta é a coxa de retalho que era Israel quando Jesus veio há 2000 anos atrás.
Nós vamos interromper para não ultrapassarmos demais o tempo e na próxima nós vamos aprender as cidades por onde Jesus passou. Vamos colocar as cidades neste mapa para você entender as viagens de Jesus. Deus te abençoe. Até amanhã. Papel e lápis. E já faça as dobras do papel.